Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Mais um vídeo hoje relembrando, na verdade, nosso conteúdo de inequação do primeiro grau e incrementando com outros elementos que a gente vai precisar para quando estudamos o assunto inequação produto e inequação quociente. Bom, primeiro vamos saber identificar quando é uma inequação. Para identificar uma inequação é preciso aparecer os sinais de desigualdade, que é o maior que, menor que, ou maior ou igual, menor ou igual. Então, esses são os sinais que identificam uma inequação. Se aparecer sinal de igualdade, é uma equação, não uma inequação, ok? Então, vamos um exemplo aqui. Uma inequação 5x mais 2 igual, maior que menos 8. Então, é uma inequação e não uma equação. O primeiro ponto é igualar a zero e reduzir os termos semelhantes. Então, eu tenho 5x mais 2. O menos 8 muda de lado, muda de sinal. Fica mais 8, menor que zero. E aqui eu reduzo os termos semelhantes. 5x mais 10, menor que zero. Então, toda vez que surgir uma inequação, eu preciso fazer isso. Igualar a zero e reduzir os termos semelhantes. Vai ter casos que não será preciso fazer essa redução, porque já vai vir nessa estrutura aqui, com zero do outro lado, no segundo termo, ok? O segundo ponto é transformar isso aqui em uma função. Por que em uma função? Porque a gente vai precisar esboçar o gráfico. E só esboça gráfico de função, não de inequação nem equação. Então, transformei em uma função e agora eu determino a raiz da função. Lembrando, igual a função a zero. Quem tem x de um lado, quem não tem para o outro. Quem mudar de lado, muda de sinal. Isola o x e o 5 que está multiplicando, passa dividindo. E a gente tem x igual a menos 2. Então, eu encontrei aqui a raiz da minha função, que é menos 2. Sobre o gráfico. Vamos observar algumas questões sobre o gráfico. Primeiro, a gente não vai precisar traçar o eixo y para esboçar o nosso gráfico. Porque o eixo y ele só vai me determinar o lado positivo e o lado negativo. Lembrando que, como os dois eixos se cruzam, no cruzamento, o que aparece de y acima do eixo x é o positivo. Então, aqui para cima está positivo. E para baixo está negativo. Lembra aqui, vou ficar aqui pequenininho para vocês lembrarem, Eixo x, eixo y, aqui é o zero. Aqui é positivo em cima, negativo embaixo. Aqui é negativo para a esquerda, positivo para a direita. Dá para lembrar? Então a gente traça só o eixo x, que sabe que acima dele é positivo, abaixo dele é negativo. Assinala o zero, para ter noção de que é o lado direito e esquerdo do x. E agora a gente marca a nossa raiz. A raiz de menos 2, ou seja, é do lado esquerdo. Aí aqui, menos 1, menos 2. E agora o esboço do gráfico, aí tem que lembrar se a nossa função aqui é crescente ou decrescente. Porque se ela for crescente, o gráfico vai subir para o lado direito. Se ela for decrescente, ela vai subir para o lado esquerdo. Aí você observa aqui, quem está acompanhando o x. Se ele for positivo, lembra que é crescente. Se ele for negativo, decrescente. Quem está acompanhando o x é 5. Mais 5 positivo, então é crescente. Então, o meu gráfico vai subir para o lado direito. Então aqui, em cima da raiz,
Aqui esbocei meu gráfico, ó. Pronto. E agora eu posso dizer a partir de qual ponto o meu gráfico está positivo com relação ao eixo Y e a partir de qual ponto ele fica negativo. Então observe aqui, ó, lembrando aqui é o zero, né, raiz da função, zero da função. Então, lembrando que aqui é o zero da função, não é isso? Que é a raiz. Então, ó, dele para cima, o gráfico está no lado positivo de y. Dele para baixo, o gráfico está no lado negativo de y. Então, ou seja, se o valor for maior que menos 2, maior que menos 2 está à direita dele. Não é isso? É menos 1, 0, mais 1, mais 2. Se o valor for maior que menos 2, o meu gráfico está positivo. Se o valor for menor que menos 2, que no caso é menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, o meu gráfico fica negativo, ok? Porque ó, na parte de baixo é negativo, na parte de cima é positivo. Aí agora eu vou analisar o que satisfaz a minha inequação. A minha inequação está solicitando o que aqui, ó? Valores o que? Maior que zero. O zero, o nosso zero aqui em caso, é a raiz da função. Então, o nosso zero aqui é o menos 2. Então, o maior que zero está onde? Está à direita do menos 2 ou à esquerda? Está à direita do menos 2. Então, ó, essa aqui é as opções que satisfaz a nossa inequação. Se ele pedisse menor que zero, lembrando, o nosso zero é o menos 2, o zero da função, que é a raiz. O zero é aqui, ó, nosso zero é menos 2, não é o zero do gráfico, do eixo, do plano cartesiano. É o zero da função. Então, valores maiores que zero, o zero está aqui, que é menos 2, maior que zero está à direita dele. Então, é menos 1, 0, mais 1, mais 2, ok? Então, ou seja, quem satisfaz a nossa inequação é essa parte aqui do gráfico. Aí vem a solução. Solução, aí vem x pertence a R, que é o conjunto dos reais, tá o que? X tem que ser o que? Maior que menos 2. É quem satisfaz a nossa função, no caso a nossa inequação. X maior que menos 2. Ok? Então a gente faz esse processo em todas as inequações.